O corrimento clara de ovo não é só um simples detalhe. Se você acha que é só uma secreção normal, está cometendo um grande erro. Esse é um sinal poderoso do seu corpo e ignorá-lo pode trazer grandes problemas. No vídeo de hoje você vai descobrir todos os segredos que esse corrimento esconde e como utilizar ele para evitar ou buscar uma gravidez de forma natural. Imagina quando você quebra um ovo na cozinha e vê aquela parte mais líquida, transparente e pegajosa. O corrimento clara de ovo é bem parecido com isso. Ele aparece quando a mulher está prestes a liberar um óvulo, no período da ovulação, mais ou menos na metade do ciclo menstrual. O ciclo menstrual da mulher, ele acontece em várias fases, e em cada uma dessas fases ocorre algumas mudanças. E uma dessas mudanças é no muco cervical, que é uma secreção natural do corpo de cada mulher. No começo do ciclo, esse muco cervical quase não aparece. E aí, quando vai chegando perto do período fértil, lá perto da ovulação, ele começa a ser mais aparente, ficar um pouco mais pegajoso. E por que isso acontece então? Esse corrimento, ele é normal do corpo da mulher. Quando ela está no período da ovulação, o corpo está se preparando para uma gravidez e ele precisa de algumas ajudinhas para isso. O muco cervical, ele ajuda a movimentar os espermatozoides e também a lubrificar a sua periquita. Além de ajudar na movimentação dos espermatozoides, fazer com que eles cheguem mais rápido até o óvulo, o muco cervical ele também filtra esses espermatozoides, escolhendo só os melhores para chegarem até lá. Ou seja, ele trabalha como um porteiro. Ele está impedindo a chegada de espermatozoides ruins até o óvulo e deixando entrar somente aqueles que podem gerar uma gestação. Esse corrimento em clara de ovo ou muco cervical, que também é conhecido, ele é mais fino, ele também é transparente e se você pegar ele no dedo, ele vai fazer pequenos filamentos, como se fosse realmente uma clara de ovo, mais pegajosa. Como ele ocorre durante o período fértil, a mulher ela pode sentir alguns outros sintomas junto com o corrimento. Você pode sentir que a sua lubrificação aumenta de quantidade, inclusive no final do dia ou às vezes durante o dia mesmo você sente que a sua calcinha ela tá mais molhada. Além disso, a sua libido ela fica lá em cima. Esses são os sintomas do seu período fértil e é ótimo que você perceba ele porque isso gera um autoconhecimento. Tem algumas coisas que você faz no seu dia a dia ou que acontecem durante ele que podem afetar a quantidade do seu muco cervical. Mas antes disso, curte o vídeo porque ele merece. Tem algumas mulheres que dizem que não conseguem enxergar, não conseguem ver esse muco cervical e às vezes acham que tem algo de errado com elas. Pode ser que a mulher produza normalmente o muco cervical, esse corrimento em clara de ovo, e ela não consiga ver porque a quantidade é menor e não consegue sair pela sua periquita. Mas pode ser também que tem alguma coisa que está acontecendo na vida dela ou que ela está fazendo durante essa rotina que está afetando a quantidade desse muco e pode gerar um problema. Se você passa por muito momento de estresse, não consegue descansar direito, o seu corpo ele é afetado como um todo. E isso vai afetar diretamente no seu muco cervical. O que você come ou que deixa de comer também pode mudar a quantidade ou o muco cervical. Se você come muito alimento industrializado, muito doce, muita massa e deixa de comer produtos saudáveis, o seu muco ele pode diminuir a quantidade ou então pode afetar a aparência dele. A quantidade de água que você toma durante o seu dia a dia também pode afetar a quantidade e a qualidade do seu muco cervical. Mulheres mais hidratadas, além de ter uma saúde melhor, elas costumam ser mais lubrificadas. Aí muitas mulheres vão falar assim,
se eu não quero engravidar, então eu vou comer muito mal e vou beber pouca água. Não é bem assim que funciona, tá? Se você tem uma alimentação saudável e bebe uma boa quantidade de água durante o seu dia a dia, o seu corpo vai ser um corpo saudável. E isso vai impedir que você tenha outras doenças que nem estão relacionadas com a gravidez, como a obesidade, diabetes, hipertensão, problema nos rins. Então, nunca deixe de ter uma alimentação saudável e beber muita água durante seu dia. O uso de alguns medicamentos também podem afetar a composição do muco cervical. Então, se você está tomando algum anticoncepcional, está fazendo algum tratamento com hormônios, pode ser que o seu muco cervical ele tenha alguma mudança. As mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos também podem ficar confusas no quesito do muco cervical. Como a ovulação dela é irregular, porque ela tem um ciclo menstrual irregular, pode dificultar a identificação do muco cervical. Existem alguns sinais e sintomas que vocês podem sentir que tem que ligar aquele sinalzinho de alerta. Não é normal se você tem esse corrimento junto com um cheiro forte, um cheiro de peixe podre, se você está sentindo ardência ou dor para urinar, dor para ter relação sexual ou alguma dor no pé da barriga. Caso algum desses sintomas apareçam, eu indico que vocês vão imediatamente até uma consulta ginecológica para saber qual é o motivo dessa mudança. Inclusive, todos esses sintomas que eu disse aí atrás, eles estão relacionados com infecções e vocês devem procurar um atendimento médico para fazer o tratamento o mais rápido possível. O muco cervical é algo comum de todas as mulheres. Se você ovula, vai passar por esse período que você fica um pouco mais molhada, um pouco mais lubrificada. Então não adianta você querer ficar toda hora lavando a sua periquita, achando que você tá mais suja, achando que você tá mais molhada. Inclusive, se você ficar todo momento lavando a sua periquita, usando muito sabonete íntimo, isso pode gerar um problema, que são infecções, como a vaginose bacteriana ou a candidíase. Então, é importante que você sempre faça uma higiene íntima certa, lave 2, 3 vezes durante o dia, use pelo menos um sabonete mais neutro. Você pode, inclusive, intercalar o uso de sabonetes, como lavagem sem sabonetes, para manter aquela região bem equilibrada. Se você lava de forma certa, na quantidade certa e com produtos íntimos corretos, as bactérias boas vão permanecer ali naquele local e você vai ter uma periquita saudável. É importante que você tenha um autoconhecimento, que você saiba sobre o seu corpo e todas as mudanças que acontecem com ele nas diferentes fases do seu ciclo menstrual. Você pode anotar, inclusive, em um caderninho ou no celular, quais são as mudanças que você está tendo em cada mês, e vai ser bom para que quando você for numa consulta com o médico, ele te explique o que é normal e o que pode ser anormal que está acontecendo com o seu corpo. Tem inclusive alguns aplicativos que você pode ver quais são as fases do ciclo que você está passando, quais são as alterações que você tem, e eles são ótimos para aquela mulher que quer se conhecer mais. E se você quer conhecer mais sobre o seu corpo e manter a sua periquita sempre saudável, no primeiro comentário fixado eu tenho o meu guia com dicas simples e práticas para você viver sempre livre de problemas relacionados à saúde íntima. Clique e acesse. Esse corrimento em clara de ovo ou muco cervical, ele é utilizado por algumas mulheres para evitar ou para gerar gravidez. Esse método a gente chama de método Billings, que é quando a mulher usa o muco cervical, a quantidade dele, as alterações que acontecem para saber se ela está no período fértil. Esse método funciona da seguinte forma: a mulher vai vendo quais mudanças que ela está sentindo durante o ciclo menstrual para saber se ela está na fase fértil ou não. No começo do ciclo, logo depois da menstruação, a mulher ela se sente um pouco mais sequinha, tem uma quantidade bem razoável de muco e às vezes parece que ela nem tá tendo muco nenhum.
Quando tá perto da ovulação, vai tendo aquelas mudanças no corrimento. Ele vai ficando mais fino, mais pegajoso, parecido mesmo com uma clara de ovo. Depois da ovulação, do período fértil, que a mulher passou por aquele período que pode engravidar, ele vai voltando a ter aquelas características lá do início. Ele vai ficando mais grosso, vai diminuindo a quantidade, e aí quer dizer que ela já passou do período fértil. Para a mulher que quer evitar a gravidez, ela não deve fazer relações sexuais 4 dias antes ou 4 dias depois desse corrimento mais de clara de ovo. Já aquela mulher que quer ficar grávida, ela tem que fazer relações sexuais principalmente nesses dias que se aproximam as mudanças do corrimento. Se esse método ele for feito de forma corretinha, ele tem uma eficácia muito grande, de 98% de chance de engravidar ou de não engravidar. Mas se você vacilar, ele pode ter uma taxa muito grande de erro. Como esse método depende muito do conhecimento que a mulher tem do seu corpo, da disciplina de estar sempre anotando quais são as mudanças que estão acontecendo com o muco cervical e também se ela vai aguentar se segurar no fogo do período fértil, a gente não costuma indicar esse método. Para aquela mulher que não quer realmente engravidar, é melhor que ela escolha um método contraceptivo mais eficaz, que não dependa totalmente das mudanças que ocorrem no corpo. As mulheres que estão passando por um pós-parto, estão amamentando ou no processo de menopausa, elas têm dificuldade com esse método também, porque acaba que o muco cervical ele acaba tendo algumas alterações que são difíceis de identificar se está no período fértil ou não. Algo que é muito importante de ser dito é que esse método ele não previne contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, é sempre importante que você use camisinha durante as relações sexuais. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima e deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida.